Oi, senhor, irmãos, amém? Mais um dia a gente está aqui, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida, amém? Coloca o texto para mim, João. 1 Samuel 1. Primeiro livro que escreveu o profeta Samuel, capítulo 1, versículo 9. Pode ser a partir do 1, vou ler a partir do 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina sua mulher, e a todos os filhos, e a todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Porque não come? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva não te esquecerem, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que fizeste. Amém? Irmãos, eu já falei sobre esse texto aqui algumas vezes. E eu já vi algumas dezenas ou centenas de pregações sobre esse texto. Mas tem alguns pontos desse texto que não é possível a gente passar por ele sem com que a gente consiga prestar atenção em alguns detalhes e ver o que esse texto tem para nós. Porque a Bíblia não é um livro de histórias de pessoas que viveram. A Bíblia é um livro de exemplos de pessoas que passaram por aqui e fizeram diferença diante do Senhor. Sábado, né? Vai ter o chá das mulheres. E tem alguns homens aqui, mas tem mais mulher aqui hoje. Irmãos, a dimensão do que nós acabamos de ler, para os maridos, para os filhos e até para as mulheres,
é algo que transcende aquilo que a gente é acostumado de ver. Transcende. Passa em muitas vezes aquela atitude que a gente é acostumado de ver. Presta atenção, irmãos. Quarta-feira, dia que é hoje? 22 de julho de 2026. Nós estamos aqui no culto de campanha. Tem um grupo de pessoas aqui. Só que a igreja não funcionava desse jeito exatamente. O templo, a igreja, ou a sinagoga, ou o tabernáculo, seja o que for, funcionava um pouquinho diferente. Tinha uma tenda, o sacerdote ficava lá o dia todo, e as pessoas se reuniam muito poucas vezes se reuniam, mas as pessoas vinham ter com o sacerdote. Então ficava durante o dia aqui, o pastor Júnior está aqui, aí tem uns irmãos aqui, outro vem orar, outro vem oferecer seu sacrifício, era um movimento quase que diário. Agora eu queria que vocês imaginassem a cena. Eu vou colocar essa cena aqui para isso ter peso, para a gente entender como que essa história começa. Está acontecendo o culto aqui, os irmãos estão aí, umas 25, 30 pessoas talvez, assistindo o culto, ou vendo os levitas, ou orando, fazendo as suas preces. O povo está aqui, ó. É o tabernáculo aqui, o templo, a sinagoga, não importa, está aqui. E aí entra uma mulher por aquela escada, provavelmente uma senhora, na época não tinha tinta de cabelo, não tinha procedimento estético, então nós estamos falando de uma senhora aí próximas dos seus 70 anos, 60 anos para ser bem generoso, que tinha se casado provavelmente aos 13, então nós estamos falando de uma jornada de quase 50 anos. Eu quero entender Ana, porque a gente pensa de Ana, a gente pensa de alguém jovem. Cabelinho branquinho assim, ó. Cabelinho branquinho. Não tinha condicionador sei lá de que marca que vocês usam ali. Era água, um sabão feito de banha de porco e cinza que lavava. Então esse cabelinho provavelmente era um cabelinho bem esgarciadinho. Uma roupa que as pessoas não tinham, um guarda-roupa que nem vocês têm lá com cor diferente, modelo diferente, era 2, 3 túnicas que tinha caminhado alguns dias sem tomar banho. E essa senhorinha com os pés, geralmente os pés descalços, uma sandália muito simples, ela entra dentro do templo. O sacerdote sentado aqui com toda a sua túnica, toda a sua indumentária, toda a pompa, as vantagens que se tinha de ser um sacerdote, de morar, de viver disso, de não precisar trabalhar, não precisar caminhar a pé, né? E aí tá todo mundo aqui dentro do templo, entra aquela senhorinha, ela não fala nada, ela entra agoniada, ela se ajoelha, perto assim, numa cadeira ou próximo E a Bíblia diz que o Eli estava sentado, já velho, perto da coluna do templo. E o Eli viu ela orando, viu ela falando baixinho, falando com o Senhor, falando da maneira dela, abrindo seu coração para o Senhor. E o Eli já muito distante de Deus, o Eli já não ouvia mais a voz de Deus. Tanto que dali uns tempos, quando Samuel ouve a voz de Deus, Eli já não está ouvindo mais. E o Eli olhou para Ana daquele jeito e supôs no coração dele. Falou assim, essa mulher veio aqui bêbada. Para ele levantar da cadeira, a Bíblia diz que ele deduziu que ela estivesse bêbada, mas ele deduziu fortemente. Até que ele se levanta e ele fala em alto tom para Ana. O que você está fazendo aqui de novo? O que você está fazendo aqui bêbada? Ele não supôs a inocência. Ele não supôs a inocência. Ele fala para ela, sua bêbada, até quando você vai vir aqui embriagada? Irmãos, agora imagina essa cena. Uma de vocês, mulheres, é a senhorinha de quase 70 anos, 60 anos, ela entra aqui, se ajoelha, agoniada, e o pastor olha para você e fala, sua bêbada, aqui de novo. Irmãos, nós ia para casa, sem filho, brabo. Se eu falar isso para você aqui dentro da igreja, você ia sair na hora, ir embora para casa. Talvez um processo judicial.
pela vergonha. E a Ana, agora a gente olha o texto, a gente entende isso. Provavelmente ela estava chorando, que ela estava agoniada. E quando a mulher chora, meio descabelada, os cabelos grudam na lágrima, acontece isso, né? Eu fico imaginando que ela limpa os fios de cabelo assim, ela estava de joelhos, e ela olha e fala, meu... Ela olhou para Eli e falou para ele, meu Senhor, eu não estou bêbado. Não fala assim comigo não, eu só estou triste. Irmãos, você tem noção da dimensão de como isso chega em Deus? Você tem noção da dimensão de como isso chega no altar do Senhor? Porque nós vivemos uma época e num país que a gente aprendeu que a oração tem que ser linda, magnífica, com palavras incríveis. Irmãos, mas você tem noção que talvez a Ana olhasse, você imaginou, Rinaldo, seu bêbado, você está aqui de novo. Meu Senhor, eu só estou triste. Você imaginou como é que Deus olha para isso, irmão? Já fazia 50 anos que ela ia sacrificar e voltava, já fazia 50 anos que ela tinha pedido, já fazia, 40 anos que ela chorava, já fazia tanto tempo. E eu não sei quantas vezes talvez Ana tivesse ficado brava, ou respondido para Penina ou não, obrigado com Eucana, eu não sei, irmãos. Eu sei que a Bíblia diz que nesse dia, a Ana tem uma atitude que chamou a atenção de Deus. Uma atitude diferente. Qualquer pessoa ia ficar brava, qualquer pessoa ia dar uma liçãozinha de moral no Eli, qualquer pessoa ia embora brava, qualquer um, irmãos. Mas quando Ana olha e faz algo diferente, os irmãos vão entender por que eu quero chegar no texto. Irmãos, quando a gente coloca o tema da mensagem que diz de joelhos por uma causa, ou de joelhos por essa causa, não é só de joelhos orando, mas é de joelhos não caindo nas ciladas que muitas vezes o diabo coloca na minha e na tua vida para que nós percamos o Samuel. O Samuel estava prontinho para vir para Ana, irmãos. Era só Ana olhar para ele e falar, meu Senhor, eu não estou bêbado, está tudo bem. Só que muitas vezes nós até oramos, nós até vigiamos de madrugada, nós até acordamos mais cedo, nós até dobramos nosso joelho, nós até choramos diante do Senhor, essa parte nós até fazemos. Mas quando Eli fala para nós, seu bêbado, nós arrepia com Eli. Nós até oramos, nós até pedimos, nós vem na campanha, não está errado isso, nós tem que vir mesmo, nós tem que chegar mais perto do Senhor. Mas se o Eli olhar para nós e falar, seu bêbado, se alguém olhar para nós e acusar nós de algo que nós não fizemos, se alguém olhar para nós e deduzir que nós fizemos isso ou aquilo, irmãos, nós temos o texto prontinho. O diabo escreve o texto prontinho e vai ditando no ouvido. Você fala a palavra para ele que não você sabia que sabia. E se tiver no celular, então, irmão, você já viu o dedo possuído? Quando você está brigando com alguém? A gente fica catando milho no WhatsApp. Mas deixa alguém falar alguma coisa que você não deve. Você. O dedo fica assim, ó. Como é que você consegue digitar desse jeito? Diabo purinho. O diabo vai ditando as palavras no ouvido e nós vamos lá. E aí o Samuel fica lá. Nós não conseguimos levar o Samuel para casa. Porque Deus só estava esperando. Deus só estava fazendo, eu preciso ensinar ela a perdoar. Eu preciso ensinar ela a ser diferente. Eu preciso ensinar ela a fazer uma atitude diferente. Sabe por quê? Porque quando Samuel estiver aqui no templo, e que o Samuel tiver poder de ungir reis, que o Samuel tiver poder de fazer tanta coisa que eu vou dar para ele, o Samuel deve se lembrar, eu fui filho de uma mulher que fez diferente. Eu fui filho de uma mulher que teve a coragem de não revidar aquilo que foi falado. Uma mulher que teve a coragem de não revidar, de
nem pensar em vingança, não passou pela cabeça dela, não passou pela cabeça dela pagar a moeda, nada disso. E se em algum momento Samuel se auto-intitulasse alguma coisa, peraí, eu sou fruto de um milagre, mas não é de um milagre conquistado só com os joelhos orando, mas é um milagre conquistado com os joelhos se prostrando. De joelhos por uma causa. O quanto nós conseguimos nos colocar de joelhos, não só perante Deus, mas perante as pessoas que às vezes falam que não deve pra gente, diante das pessoas em casa que entenderam errado e fica bravo, diante dos filhos, das mães, dos pais. Ou será que toda vez foi você que quebrou? O que é se colocar de joelhos por uma causa? Não fui eu que quebrei, mas está tudo bem. Eu preciso consertar, eu conserto. Porque nós até nos colocamos de joelho diante de Deus. Nós até clamamos o nome dele, e isso não está errado, isso é certo. Mas nos colocarmos diante de uma autoridade do trabalho, de uma autoridade do lar, de uma autoridade familiar, pegar aquilo que nós fomos acusados injustamente, colocar numa sacola para lá e falar: Senhor, eu vim aqui para buscar o Samuel, e não é um Eli encapetado que está aqui no púlpito, que vai me acusar aqui, ou lá em casa, ou no meu trabalho. Não é um Eli, não é alguém que está fora do Senhor, não é alguém que deixou de ouvir o Senhor há muito tempo, que vai fazer com que eu perca o Samuel, porque eu tenho, o meu projeto é outro. Irmãos, e o diabo tinha tudo para impedir que Samuel nascesse, porque Samuel ungiria Saul, depois Samuel ungiria Davi, e de Davi vai vindo gerações e chega o Senhor. Então, se Samuel não nascesse, se Ana responde para Eli da maneira que o Eli merecesse ouvir, porque eu não sei se os irmãos sabem, nesse momento, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles estavam prostituindo dentro do templo. Eles estavam prostituindo dentro do tabernáculo. Eles estavam roubando as coisas de dentro. O que se fosse nós, lugar de Ana, falou: bêbado é o teus filhos. Porque eles bebiam mesmo. Saía para a rua fazendo bagunça. Bagunceiro é os seus filhos. Porque nós queremos fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque quando alguém mostra a nossa nudez, a nossa primeira reação é apontar o quê? A nudez do outro. Eu? Mas e você que faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso? O Samuel estava prontinho. E o Samuel não veio. E você que faz isso, faz isso, faz isso? Só que aí, irmãos, essa atitude de Ana, que contraria aquilo que nós achamos que deve ser feito, que contraria aquilo que eu e você temos por verdade. Por isso que a Bíblia diz que a nossa justiça, ela cheira mal para Deus. Porque na minha justiça, o Eli deveria ter tomado uma bronca ali. Na minha justiça, o Eli deveria ter perdido o cargo. Na minha justiça, o Eli devia ter sido tirado de onde ele estava. Na minha justiça, o Eli devia ter sido envergonhado na praça. Na minha justiça, o Eli devia ser destituído das suas funções. Mas na justiça de Deus, até quando o inimigo está usando alguém, e aquela pessoa que confia no Senhor não cai na cilada, na justiça de Deus, até essa atitude de Eli serviu para que Ana demonstrasse que ela tinha caráter e que ela tinha capacidade de gerar aquele que seria o maior sacerdote de todos os tempos. Aquele que ungiria reis. Será que ela está pronta para ungir reis? Será que nós estamos prontos? Está pronto para ficar de joelho diante do Senhor? A maioria que está. Mas será que nós estamos prontos para ficar de joelho diante do chefe? Será que nós estamos prontos para ficar de joelho diante das situações nos quais os Elis que existem por aí? Porque se vocês não encontram com os Elis, eu encontro com um punhado. Às vezes até dentro de casa tem uns Eli, né? Senhor. Às vezes até nós vira Eli de vez em quando, né? E o que é que gera? Pastor, por que você usou esse tema?
Porque enquanto Ana precisava de um filho, enquanto Ana pensava em ter um filho para curar a sua vergonha, Deus vai pensando em uma geração. Enquanto Ana estava pensando de algo para resolver o seu problema familiar, Deus estava pensando em alguém que ia colocar a mão no menino que estava cuidando de ovelhas. Deus estava pensando em alguém que ia ungir um garotinho que estava cuidando de ovelhas para que fosse rei de Israel e para que fizesse o início da linhagem do filho de Davi. Lá na frente, quase 1000 anos depois, Jesus estava andando numa beira da estrada e tinha um cego que gritava o quê? Jesus, filho? Irmãos, se eu tivesse que adaptar o tema da campanha para a mensagem de hoje, eu diria, de joelhos por uma geração. Porque só tinha o Davi, que teve um Samuel, que teve coragem de contrariar o rei. Será que outro profeta faria isso? Porque o risco de Samuel morrer no caminho era muito grande. O risco que Samuel correu era muito grande. Como que Samuel vai ungir um rei tendo um rei? Era muito arriscado, porque o Saul era maluco nesse ponto. Só que nós, irmãos, constantemente, nós não estamos apanhando só das peninas, não. Nós passamos, às vezes, a vida apanhando, porque nós não conseguimos puxar os cabelinhos, enxugar as lágrimas e falar, meu Senhor. Nós não conseguimos em casa, quando alguém nos acusa, alguém nos cobra de algo que nós não conseguimos enxugar os cabelinhos e falar, meu Senhor. Muito pelo contrário, o dedinho vira uma máquina. Aquele celular que faz barulho, então começa a fazer... Porque nós sempre temos uma verdade, nós sempre temos uma lição de moral, nós sempre temos algo para falar para alguém. E às vezes era só uma atitude diferente de nós, que Deus estava esperando para que o nosso Samuel nascesse. E talvez essa atitude simples, minha, tua, vai fazer uma diferença gigante na minha família, na sua família, na sua geração, na geração da igreja. E só para terminar, se você continuar lendo o texto, a Bíblia vai dizendo assim, ó, quando Samuel nasceu, quando ele desmamou, que ele já estava grandinho, a Ana pegou o Samuel e levou para o templo. Irmãos, a Ana entregou o Samuel na mão de quem, irmãos? Do Eli. Você tinha pensado nisso? Do mesmo cara que chamou ela de bêbado. Ela catou o Samuel, aquilo tudo que ela queria. Fez a malinha dele. Eli abriu, pois não? A senhora aqui, dona Ana. Falou, então, Eli. Como eu havia prometido. Sabe por quê? Porque eu e você até prometemos. Mas confiar em Deus a ponto de entregar o Samuel pro Eli, confiar em Deus a ponto de entregar o Samuel pro Eli, bebê. Porque nós subimos aqui no púlpito, nós falamos que Deus é poderoso, nós falamos que Deus salva, nós falamos que Deus... Mas conseguir entregar o Samuel para Eli. A Ana pegou o Samuel e entregou para Eli. E o Samuel, que há muito tempo não ouvia a voz de Deus. Um dia Deus chama Samuel, Samuel. Samuel vai correndo lá. O que foi? Samuel, Samuel. Na terceira vez o Eli... Irmãos, eu queria muito. Eu nunca vi isso num filme bem retratado. Mas eu fico imaginando quanto tempo que Samuel não ouvia a voz de Deus. Que Eli não ouvia a voz de Deus. Quanto tempo? Ele já não ouvia mais. Ele já não sabia quem era Deus. Mas eu fico imaginando, irmãos, o quanto esse homem deve ter chorado. Que a Bíblia não narra isso. Quanto esse homem deve ter chorado. Quanto esse homem deve ser... Irmãos, eu não sei. Mas o dia que Samuel chegou lá, a hora que Samuel chega, falou, meu senhor, o senhor me chamou? Eu não estou te chamando, menino, mas eu estou escutando. Ah, irmãos. A hora que o Eli lembra, falou, filho, peraí. Que jeito que era a voz?
Ô, Eli, a voz era assim, assim. Ah, irmão, se esse homem não caiu em choro. Ô, Samuel, então é ele falando com você. Vai lá e fala para ele falar, filho. Eu já não consigo mais ouvir a voz dele. A vida já se passou, as coisas erradas aconteceram e eu não consigo mais ouvir ele. Irmãos, nós até nos colocamos de joelhos diante do Senhor. Mas ficar de joelho diante do Eli, entregar o Samuel para ele, porque talvez Deus quer falar nas nossas casas, nas nossas famílias, e nós estamos na rede social, no WhatsApp, nos debates, para descobrir quem tem razão, quem está certo, para descobrir se o pastor pregou isso certo, se o texto estava concordando com a homilética, com a hermenêutica, se o louvor do irmão estava no tom certo. E Deus está lá em cima falando, é só você falar, meu Senhor. É só você falar, fala que eu te escuto. É só você fazer diferente. Enquanto todos ficaram bravos, teve alguém que falou, meu Senhor. Enquanto todos falavam diferente, teve alguém que falou, Senhor, fala que o teu servo ouve. Irmãos, a Bíblia não narra, mas eu fico imaginando no outro dia cedo, o Eli que vai acordar o Samuel, falou, Samuel, me conta, como é que foi? Porque eu já não lembro mais. Me conta como é que foi. E terminando o texto, a Bíblia diz que de ano em ano, a Ana costurava uma túnica nova e ela ia lá e colocava essa túnica no Samuel. Só que tinha um problema. Criança pequena cresce, não cresce? Principalmente quando você fica um ano sem ver. Eu não sei que jeito que a Ana fazia, acho que ela deduzia o quanto que Samuel iria crescer. Irmãos, nós até nos colocamos de joelho, mas levar uma túnica, acompanhar o crescimento, é difícil. De vez em quando alguém chega e fala assim para mim, pastor, se eu levar o meu filho para se apresentar, você apresenta na igreja? Apresento. Mas não leva a túnica. Não precisa apresentar, irmão, se não for para trazer a túnica. O pastor vai apresentar. Ô pastor, você não... eu vou casar, pastor. Se eu for lá, você não ora para nós? Eu oro, irmão. Nós oramos, nós consagramos, nós unge. Mas se você não levar a túnica, teu casamento não prospera. Ô pastor, meu filho, eu arrumei um namorado, pastor, é o príncipe encantado. Você não ora para nós? Ora, irmão, mas você tem que levar a túnica. Se você não levar a túnica, não dá certo, irmão. Vocês entendem qual é o simbolismo de levar a túnica? Porque não basta apresentar. Apresentei, mas não traz para o culto. Não traz na escolinha. Não ora com a criança. Não ensina os louvor. Não conta a história da Bíblia. Não leva a túnica. O que eu errei, pastor? Não levou a túnica, irmão. Pastor, mas meu neto. Irmão, o que você errou? Não levou a túnica. A Ana apresenta. Só que de ano em ano, que era longe. O que a Ana fazia? Levava a túnica. Eu acho que ele vai estar desse tamanho. A Bíblia não narra, mas eu acredito que ela sentava, conversava com ele, como é que está aí, o que está acontecendo. Porque nós até apresentamos. Nós, irmãos, seres humanos, nós somos cheios de ritual. Nós amamos ritual. Nós vem e faz um ritual, ergue a criança, que nem no Rei Leão. Mas se nós não levar a túnica, pode vir, Edson, analisar o corpo. Edson, pode vir. Se nós não levar a túnica, não adiantou nada. Se nós não levar a túnica, não resolveu nada aquilo que nós fizemos. Pastor, o que é levar a túnica hoje? Quanto nós paga de parcela do carro? Quanto que nós paga de parcela do instrumento que nós estamos ensinando ele a tocar? Quanto que nós paga de aluguel? Quanto que nós paga da escolinha de música que nós levamos ele? Para ele aprender a tocar um instrumento. O quanto no carro a gente vai falando, olha, o louvor, você pode participar, vamos fazer direitinho. Quanto nós fazemos isso? O quanto nós levamos a túnica? Porque apresentar, a gente até apresenta, mas levar a túnica. E se colocar de joelhos, está incluído. Orar, apresentar, chamar o Eli de Senhor e levar a túnica.
Amém? Posso colocar em pé? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. De joelho por uma causa. Nesse momento você tem a liberdade para dobrar teu joelho. Até então a gente algumas noites aí eu vejo meu filho e minha nora de madrugada orando. E é muito interessante quando eles dobram o joelho deles lá no quarto deles. E pela graça do Senhor, honra do Senhor, meu filho foi transferido para Pinhal. Ele vai começar a trabalhar em Pinhal. E só ajuda a continuar em oração para que ele pegue um horário legal para poder estar nos cultos. Mas pela graça do Senhor, pela nossa oração, ele foi transferido para Pinhal. Vai começar acho que daqui a um mês. Vai ficar mais fácil para ele. Esse é o nosso Deus. De joelho por uma causa. Temos que orar. Temos que buscar. Temos que agarrar com Jesus, vestir a camisa com Jesus, fazer as coisas para Jesus, adorar o Jesus que nós amamos, nós adoramos. Oh Jesus poderoso, Senhor, cada um que está aqui tem um problema, tem uma dificuldade, Senhor. O Senhor sabe de cada causa, cada dificuldade, Senhor. Ali quando Paulo se coloca de joelho, que Paulo tinha certeza que no momento que ele dobrava o joelho dele, as coisas aconteciam. Deus recebia a oração dele. Então, Senhor, recebe a nossa oração aqui essa noite. Recebe a oração nossa todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos, Pai, que o nosso caminho, o nosso coração, a nossa mente é do Mestre Jesus. É do Mestre Jesus, Pai. Por essa causa, Senhor. Por essa causa, Senhor. Por essa causa, Senhor. Nós estamos aqui essa noite orando mais uma vez, Pai. Acreditando no dia melhor. Acreditando, Pai, no teu milagre, Senhor. Oh, Jesus, longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. Você pode declarar. Coração é do meu Mestre. Pra ter o coração do Mestre, tem que ter coração humilde. O meu caminho é do Mestre. Caminho aonde não tem obstáculo. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. Nós entregamos nossas famílias em Ti, Senhor. Meu caminho nós entregamos, Pai, a nossa casa em Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos, Pai, os nossos projetos em Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos, Pai, a nossa saúde em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Você pode aplaudir a Jesus? Sábado está chegando. O
evento das irmãs. Dobra o teu joelho. Hoje à noite, amanhã à noite, sexta à noite, para que o inimigo não tente armar ciladas para desanimar irmãs. Eu creio em nome de Jesus que vai vir uma convidada aqui sábado. Ora, para que ela venha. Primeira vez que ela vai vir na igreja. Então dobra teu joelho esse final de semana. Um propósito no teu coração, na tua mente, para que Deus abençoe esse evento. Para que Deus coloque as mãos nesse evento. Deus já colocou a mão. Mas o inimigo é sujo. O inimigo gosta de tramar algo. Nessa oração a gente vai colocar esse evento das irmãs. Senhor Deus, querido Pai, em nome de Jesus, Pai, sábado, Pai, acontecerá aqui um grande evento das irmãs, Pai. Uma palestra abençoada, onde as irmãs vão aprender, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego em Tuas mãos, Pai, essa causa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, brinda cada irmã, Pai. Brinda cada família que vai estar aqui sábado, Pai. Brinda com o Teu Espírito Santo, Pai. Revestir toda a armadura de Deus, Pai. Para que nós possamos, Pai, realizar esse evento com sucesso. Esse evento, Pai, na Tua graça, na Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta Tuas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por mais um dia estar aqui na Tua casa, Pai, Te adorando, Te glorificando, Pai. Nos dá um final de semana abençoado, cheio da Tua graça e misericórdia, Pai. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Presbítero Carlos, vem dar a mesa apostólica, amém? Glória a Deus. Pai do Senhor, amados. Levante suas mãos assim. Que o grande amor de Deus,